Graça e paz. Vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou falar de um personagem fantástico da Bíblia, um dos maiores que depois de Moisés, né? Que é o profeta Elias, né? O profeta Elias, ele foi um homem santo, justo e que ele era muito zeloso pelas coisas de Deus, né? E Israel viveu um momento muito complicado, né? Difícil de idolatria, de uma vida desviada, né? Israel praticamente com um rei que não tinha muita noção, sua esposa também, uma mulher ímpia. E Elias, vendo então toda aquela situação, ele se coloca ali em oposição a isto, né? E então Elias ele vai confrontar e levar esses profetas a um desafio. E o Deus que respondesse, né, com fogo, o holocausto oferecido, seria o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal, então eles começam a fazer o seu sacrifício, e a gritar e a fazer tantas coisas, se cortarem, autoflagelam, e nada aconteceu com o holocausto do qual eles haviam colocado. Elias reorganiza o altar, né? Faz o seu sacrifício, bota lá, pede para que bote água, até para como chacota mesmo para aqueles profetas falsos, né? Porque como é que vai pegar fogo onde está cheio de água? Elias, ele é muito audacioso, né? Muito corajoso, um homem diferenciado no seu tempo. Então ele pede para que molhe e jogue bastante água e os regos começam a escorrer. Então Elias clama a Deus uma oração simples. E Deus, né, ali diante daquela situação, Deus responde a Elias. E Deus manda fogo do céu e consome todo aquele holocausto, provando, né, não que Deus precisasse provar que Deus é Deus, mas provando para os israelitas que Deus estava com Elias, que Elias era o verdadeiro representante de Deus e não aqueles 850 profetas que não serviam a Deus. Aparentavam servir a Deus, né? Tinham características, mas não eram verdadeiros, não eram santos, não tinham frutos, né? Por isso que a Bíblia diz para que nós olhemos para as pessoas e vejamos os frutos dos quais elas estão demonstrando. Se você quer saber se um líder é verdadeiro, se um pastor é falso ou verdadeiro, olhe para os frutos, né? Devemos ser, como disse Joyce Meyer, um observador de fruto. Então, dependendo do fruto da pessoa, e como é que nós podemos ver os frutos da pessoa? Eu tive com uma família ontem e nada mais é melhor do que estarmos juntos, né? Quando nós sentamos à mesa para comer junto, nós podemos nos autoavaliar e avaliar aquele que está diante de nós, né? Quais os frutos ele tem, quais os frutos eu estou demonstrando ali. E resumindo, Elias então ele diante desse embate, ele destrói ali a falácia dessa idolatria, mata os profetas e assim todo Israel comemora, né, esse ato heróico firme de Elias. Mas qual que é o ponto aqui? Elias é homem. Elias, apesar de estar fazendo algo em nome de Deus, para Deus, com zelo da palavra de Deus, ele passa por um estresse tão alto, que nós chamamos de burnout, que é quando o estresse é tão terrível, esse desgaste desse embate dele, que ele tem crises, né? E agora, diante dessa situação, ele foge e tem vontade de morrer. Ele perde toda a vontade da vida. Analisando a vida de Elias, eu vejo que esse esforço, esse embate dele, né, quando nós estamos diante de um momento de estresse, de muita angústia, de muita ansiedade, nosso corpo ele lança um monte de hormônios em nossa corrente sanguínea para que a gente possa dar conta dessa situação.
Então, muita noradrenalina, muita adrenalina, muito dopamina, para que a pessoa possa então enfrentar essa situação. Só que quando Elias ele passa aquela situação, que ele tem aquele momento de ufa, passou, ele está extremamente desgastado o seu lado humano. Nós temos que entender, amados, que nós somos pessoas, com respeito às opiniões diversas, nós somos pessoas tricômitas, né? Então, nós temos alma, nós temos espírito e nós temos um corpo. Jesus, ele purificou o nosso espírito e o nosso espírito está purificado, limpo pelo sangue do Cordeiro. Nós não devemos nada a ninguém, a nada. Jesus nos purificou e nos salvou. Só que, como explicar, então, certos medos e receios que nós temos, e dúvidas e confusões das quais prejudicam a nossa vida, seja na vida afetiva, profissional, no nosso convívio social? Como explicar esses comportamentos humanos, mesmo de pessoas crentes, bem intencionadas, salvas pelo poder do sangue do Cordeiro? É que nós temos aqui agora um problema no corpo e na alma, não é no espírito. Teu espírito está santificado, ele está limpo, você não deve mais nada. A sua dívida, ela foi paga na cruz do Calvário. Jesus, ele colocou lá e fixou a nossa dívida lá na cruz do Calvário. Nós não devemos nada, nem para o diabo, nem para ninguém. Mas o que é que nos atormenta então? O nosso histórico. Onde nós vivemos, com quem nós convivemos, o nosso meio social, o nosso habitat, é isso que nos aflige. Por isso nós precisamos ter consciência, né, dessa situação e não se apavorar. Saber que Deus está conosco e nós temos que ter tranquilidade, né, em reavaliar esses pensamentos. Esses pensamentos muitas vezes podem ser algo ligado ao seu histórico de vida. Tá? E não um momento, uma situação momentânea. E aí vem o medo, vem a ansiedade, o estresse, que são males da nossa sociedade. O estresse altíssimo, a ansiedade exagerada, porque a ansiedade ela é boa num certo nível. É a ansiedade que faz nos projetarmos para frente, é o estresse que também faz nos movimentarmos, mas quando eles são além do necessário, eles começam a prejudicar nosso corpo. E Elias, então, diante daquele embate, agora ele está adoecido. O seu corpo está adoecido. A sua alma está adoecida. E ele perde, então, toda a vontade de vida, a sua motivação. Ele entra num estado depressivo, de isolamento, de falta de vontade pela vida. E ele, então, se esconde. Deus, sabendo daquilo, pois ele estava a serviço de Deus, Deus é que vai ao encontro dele, Deus vai atrás dele, porque Elias não sairia de lá, Elias ia morrer lá. E Deus então vai até Elias e restaura, né, esta enfermidade da alma que Elias estava passando. Elias então agora, ele vai ser substituído. Eu vejo que Deus, misericordioso e bondoso que é, ele vê o estado de saúde mental de Elias. Elias havia sempre combatido, né, um homem muito zeloso, um homem que amava as coisas de Deus e gostava das coisas certas. Mas todo esse embate, devido a uma sociedade toda destruída e corrompida, ele estava no seu máximo, no seu limite. Então Deus tomara a decisão de substituí-lo. E Deus diz para ele, quando está restaurando ele: olha, Elias, você vai, faça isso, isso, isso. Deus deu umas últimas ordens para ele e disse: vai lá e coloque Eliseu no seu lugar, para que ele possa dar continuidade
Infelizmente, né, Elias está terminando o seu mandato, né, de profeta, e ele deixou um legado maravilhoso. Mas o que é que fica desta lição, amados? É que nós temos que entender as nossas limitações humanas, as limitações da nossa alma. Nós não podemos agir como anjos, né, que não tem esses problemas, esses dilemas que nós seres humanos temos. Nós temos que tomar muito cuidado em achar que estamos fazendo para Deus e fazer além do que é que Deus quer. Por isso que Deus diz, olha, faça segundo as suas forças. Deus não está pedindo nada para que ninguém faça além das suas forças. Você deve se conhecer e respeitar os seus limites. Não vá além dos seus limites físicos. Quantos crentes, né, se acabando, irmãos, porque não dormem cedo, vão até não sei que hora, cuidando de problemas de fogo, de gente que não tem, toda desajustada, que não tem temor a Deus, que não vive uma vida santa. E aí o diabo vem, começa a atormentar a vida dessa pessoa, ela mesma, e ela não consegue dar conta de si. O crente, no mínimo, ele teria que aprender a dar conta de si, né? Então ele vai, chama o pastor, chama o obreiro, e ali o coitado do obreiro às vezes fica horas à noite, perdendo noites de sono, para tentar resolver e apagar fogo que acenderá no outro dia ou na outra semana. Tem gente, irmão, que nunca chegará ao conhecimento da verdade. Você precisa ter essa percepção. Tem gente que é ensinável, você ensina, ela bota em prática, a vida dela resolve. Mas tem gente que você vai orientar e vai aconselhar, e no outro dia ela está fazendo as mesmas besteiras. Paulo diz, aconselha 1, 2, 3 vezes. Se o teu irmão não te der ouvido, trate-o como um publicano, trate-o como um pecador. Não fique perdendo o seu tempo querendo ser melhor que Deus, querendo fazer o papel do Espírito Santo. E aí você se desgasta emocionalmente. E aí fica irritado, né? Irritado com os filhos, irritado com a esposa, irritado com o marido. Ah, mas eu estava fazendo a obra. Não, Deus não te pediu para fazer isso. Deus pediu para fazer segundo as suas forças. E a Bíblia tem um conselho muito interessante para casado. O casado cuide do seu marido. A mulher casada deve cuidar como prioritariamente do seu esposo, dos seus filhos. E o marido prioritariamente da sua esposa e dos seus filhos. Lógico, aqui não sei se ele for o pastor da igreja. Mas mesmo como pastor, ele deve tomar muito cuidado. Ele deve ter auxiliares para dividir essa carga, para dividir esses problemas, para dividir essas dificuldades, para não sobrecarregar sobre só um. Onde é que eu tiro base disso? Moisés. Moisés era um homem muito mais capaz, muito mais inteligente, muito mais sábio que nós. Mas ele não teve a percepção, precisou vir alguém de fora para olhar. Por isso que é importante alguém de fora, sincero, amigo, nos dar conselhos. Que às vezes nós estamos envoltos a uma forma de agir, de se comportar, que a gente não percebe. Os erros, as falhas. Tá bom? Que Deus abençoe, que você tenha uma boa semana e fica em reflexão. Você é corpo, é alma e é espírito. Teu espírito está santificado, purificado, salvo na pessoa bendita de Jesus. Mas você deve cuidar do seu corpo e cuidar da sua alma. Tá bom? Um abraço, fica com Deus.